Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, a Igreja coloca hoje diante de nós o Evangelho da Transfiguração. Tão rico de lições é esse Evangelho que a Igreja utiliza 3 vezes ao longo do ano litúrgico. Ontem, sábado das 4 têmporas de Quaresma, hoje, segundo domingo da Quaresma, e na festa da Transfiguração, no dia 6 de agosto. Vemos então o Senhor resplandecendo fisicamente da beleza que estava em sua alma. Beleza em sua alma desde o primeiro momento de sua concepção, pois estava já em estado de graça e na visão beatífica. Vemos então na Transfiguração o Senhor deixar transparecer fisicamente a beleza, a glória de sua alma. E vemos São Pedro que diz: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e outra para Elias. O desejo de São Pedro é excelente, claro, ficar diante do Senhor transfigurado, contemplando. Todavia, ainda não era o momento de contemplar Nosso Senhor, deixando de lado as outras atividades, deixando de lado a paixão e a cruz, deixando de lado a propagação do Evangelho no mundo inteiro. Muito ainda havia que ser feito pela glória de Deus e pela salvação das almas. Por isso, Nosso Senhor logo os tirou dali. No céu poderemos contemplar a Deus diretamente, sem outra atividade, propriamente falando. Aqui nessa terra, por vontade do próprio Deus, temos ainda inúmeras coisas para fazer. Temos que cuidar de nós mesmos, cuidar de modo ordenado de nossa saúde, cuidar de nossa formação intelectual, de nossa educação, cuidar de nossa família, de nossos estudos ou trabalhos, cuidar de nos sustentar, cuidar de nos formar nas virtudes. Assim é impossível ficarmos simplesmente diante do Santíssimo Sacramento sem fazermos mais nada ao longo de toda a nossa vida. E devemos ficar tranquilos com isso, pois o que corresponde à nossa natureza, o que corresponde aos nossos deveres de Estado, vem também de Deus. Agora, caros católicos, o que é indispensável fazermos é, em todas as nossas atividades do dia a dia, manter o recolhimento interior, nos mantermos na presença de Deus. Essa é uma das lições do Evangelho de hoje. Porque o Senhor não permitiu que ficassem ali, como havia pedido São Pedro, para nos ensinar o recolhimento interior em meio às nossas ocupações cotidianas. São Pedro, saindo dali, deveria se manter interiormente na presença de Cristo e fazer isso constantemente. Ele deveria se manter no recolhimento interior. Devemos, caros católicos, buscar esse recolhimento se queremos avançar no amor a Deus, que é a finalidade de nossa Quaresma e a finalidade de nossas vidas, avançar no amor a Deus. Deus não se comunica à nossa alma quando estamos na inquietação, na agitação, completamente absortos nas atividades exteriores e esquecidos dele. Deus não se comunica à nossa alma quando estamos continuamente entregues à distração e ocupados com 1000 atividades supérfluas e pensamentos inúteis. Deus não se comunica àquela alma que quer ver tudo, ouvir tudo, falar de tudo, que quer então saber de todas as coisas, dissipada nessas coisas exteriores. Se estivermos assim, ainda que Deus nos fale, não iríamos perceber.
Se estivermos assim, Deus se comunicará conosco somente para nos levar ao recolhimento interior. Recolhimento interior que é o fundamento de todo edifício espiritual. Sem ele, não damos um passo sério no caminho de nossa santificação. A alma agitada, dispersa, pode até receber graças de Deus, mas essas graças logo serão desperdiçadas, abafadas. Serão como um texto escrito na água ou na areia que logo desaparece no primeiro movimento da água, no primeiro vento que bate na areia. A falta de recolhimento é uma causa das mais comuns de nossas imperfeições e pecados. De onde vem, efetivamente, caros católicos, que muitos que têm bons desejos de santidade e que fazem as orações cotidianas de um católico, passando pela meditação e pelo terço, que recebem com frequência os sacramentos, que fazem boas leituras espirituais, de onde vem que muitas pessoas que se aplicam a isso tirem tão pouco fruto de tudo isso que fazem e procuram fazer. De onde vem que almas que passam largos anos nessas práticas continuem em frouxidão, continuem tão frágeis espiritualmente. É a falta de recolhimento uma das principais causas. Acabadas as práticas religiosas, entregam-se às ocupações cotidianas como que esquecidas de Deus. Esquecem-se da presença de Deus e da vida interior. Daí lhe escapam inúmeras faltas, palavras inconsideradas, impaciências, demonstrações de gênio, ações puramente naturais. Se não tivermos o cuidado em conservar o recolhimento interior, tiraremos pouco fruto, mesmo das melhores práticas religiosas. Continuaremos caindo em inúmeras faltas, sem arrependimento mais profundo, sem emenda mais séria. E a tendência será desanimar, achando que estamos fazendo tudo bem feito e que, apesar disso, não melhoramos. Mas a verdade é que falta o recolhimento interior. Os inimigos do homem, o demônio, o mundo e a nossa carne, sabem da importância do recolhimento interior e da necessidade dele para que a alma avance no amor a Deus. Assim fazem de tudo para impedir esse recolhimento, pelo excesso de barulho, pelo excesso de distrações que agitam muito a alma, pelas imagens e sons associados. Às vezes, a estratégia é até mesmo que a alma se entregue ao excesso de boas obras e que, entregue a esse excesso de boas obras, se esqueça da presença de Deus, deixe de lado o recolhimento interior, a união profunda com Deus, esquecida mesmo do porquê faz essas boas obras. O recolhimento interior, caros católicos, não impede que a alma faça aquilo que deve fazer. Não impede que a alma cumpra seus deveres de Estado. O recolhimento interior, de fato, não é pretexto para que fujamos de nossas obrigações. Ao contrário, o recolhimento interior nos leva a cumprir mais perfeitamente os nossos deveres de Estado, as nossas obrigações exteriores. O recolhimento interior pode ser mantido nas nossas ocupações exteriores, desde que sejam ocupações de nosso estado de vida ou realmente úteis de algum modo. Para manter o recolhimento, para os católicos, devemos pensar se a obra exterior com a qual vou me ocupar é uma obra justa, se ela agrada a Deus. E devemos também procurar fazer tal obra por amor a Ele. Quando estivermos já ocupados com as atividades exteriores, não será, por óbvio, possível pensar constantemente em Deus, mas devemos procurar de tempos em tempos elevar a nossa alma até Ele. Devemos nos lembrar de que, em última instância, estamos fazendo aquilo por Deus, por amor a Ele. Devemos nos lembrar também que Deus está sempre presente diante de nós, que Ele conhece todas as coisas, vendo cada uma de nossas ações e o nosso interior. Aplicando-nos assim às obras exteriores que pertençam ao nosso dever de Estado ou que são realmente úteis, como uma diversão boa, moderada, vamos não só manter o recolhimento, como crescer
nesse recolhimento. Inclusive, as almas mais recolhidas são muitas vezes as mais ativas, de uma atividade ordenada que dá verdadeiros frutos sobrenaturais. O recolhimento, portanto, não leva ao ócio ou à negligência. E uma ação feita em união com Deus, no recolhimento, vale mais do que 1000 ações feitas na dissipação, na agitação, no esquecimento de Deus. O problema é, então, caros católicos, nos ocuparmos das coisas exteriores e nos esquecermos de Deus. Não lembrarmos o porquê de estarmos fazendo tudo aquilo que fazemos. O problema é também quando nos ocupamos com coisas alheias aos nossos deveres de Estado, ou então quando nos ocupamos com coisas inúteis. Mas as ocupações exteriores, se necessárias ou realmente úteis, cooperam com o recolhimento interior se procuramos fazê-las bem. Precisamos, caros católicos, escolher de 2 coisas uma delas, ou sermos homens interiores, ou passarmos uma vida frouxa e inútil, uma vida cheia de 1000 ocupações vãs. Ainda que sejam obras boas, no fundo serão vãs, pois não as faremos em união com Deus. A pessoa entregue às ocupações exteriores, sem recolhimento interior, passará de uma coisa para outra, procurando repouso nelas, angustiada por jamais encontrar o que procura, pois nosso repouso está em Deus tão somente. A alma que busca o recolhimento vai crescendo em todas as virtudes, em particular nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. É uma alma que não balança diante dos ventos e tormentas ao longo da vida, mas permanece em Deus enquanto todo o resto gira. O recolhimento interior leva também a uma modéstia em todo o exterior da pessoa, sem afetação. Leva ao justo silêncio, que se rompe para a edificação do próximo, que se rompe para cumprir seus deveres, que se rompe pela boa educação, mas jamais se rompe no excesso de falar, jamais se rompe para falar de si mesmo sem real necessidade. O recolhimento leva à devoção e a devoção leva ao recolhimento. Nosso maior exemplo de recolhimento, caros católicos, depois de Nosso Senhor, evidentemente, é Nossa Senhora. Antes de agir, pensava ela se aquilo era agradável a Deus e colocava como finalidade de suas ações a glória de Deus. Agia sempre por amor a Deus. Devemos nós fazer o mesmo, procurar fazer o que temos que fazer com um só motivo, o amor a Deus, ainda que nos custe fazer tal obra. Nossa Senhora não falava palavra inútil, vã, ociosa, não falava de si mesma, a não ser por inspiração divina, como no Magnificat. Não saía por aí contando as suas virtudes ou mostrando como a sua vida era interessante no trato com o menino Jesus, por exemplo. Falava sempre para edificar o próximo ou por necessidades normais da vida, como a boa educação, por exemplo. Aplicava-se às ações exteriores, mas sem se deixar dominar por elas, sem agitação, sempre pronta para voltar a rezar. Nossa Senhora, recolhida, meditava todas as coisas em seu coração. O recolhimento conduz a alma à profundidade na compreensão da vida, à profundidade na visão dos acontecimentos. Conduz à profundidade na compreensão da ação divina na própria alma e no mundo. Devemos, caros católicos, imitar Nossa Senhora em seu recolhimento, nos mantendo na presença de Deus, fazendo as nossas ações por amor a Ele. Ao longo do nosso dia e de nossas atividades familiares, de trabalho, de estudo, de legítima diversão, procuremos elevar a alma a Deus de tempos em tempos, lembrando que Ele é a finalidade de todas as nossas obras. Esse recolhimento nos ajudará muito na nossa santificação, na nossa união com Deus.
Sem o esforço para nos mantermos nesse recolhimento, seremos tragados pela agitação do mundo. Olhemos como trabalhavam São José e Maria na presença de Jesus Cristo, como conversavam na presença dele, como faziam tudo diante dele. E procuremos nós fazer o mesmo. Peçamos a Nossa Senhora a graça de imitar o seu recolhimento para o proveito de nossa alma e para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve